A série São Florestas começa agora. Um recorte contemporâneo sobre os muitos aspectos sociais e ambientais da Amazônia brasileira. Você irá ver um dos mais ricos biomas da Terra sob o olhar de representantes dos povos originários e ribeirinhos. Temas como o enfrentamento da fome e da pobreza, a alimentação e ainda a medicina ancestral dos indígenas. O aprendizado trazido pela natureza. É também um olhar sobre projetos que buscam alternativas sustentáveis a uma das florestas mais exuberantes em diversidade do nosso planeta. Eu quero pedir ao nosso Senhor que lhe dê... Muito bom dia para você, comunidade, para você que está na sintonia da sua Rádio Afoi FM 87,9. Estamos de 9 horas mais 9 minutos na nossa Veneza Marajoara, Rádio Afoi FM aqui, o sucesso Marajoara, né? Eu sou Sarito Souza e levo para você aqui o seu programa de todas as manhãs. Terra de mulher bonita e homem trabalhador, para você, meu muito bom dia. Eu fui numa festa animada. Afuá, no mapa de Marajó, fica onde? Porque eu conheço Marajó e conheço Salvaterra e conheço Soure. Ela fica na região dos Campos, das florestas. Você conhece a região de Campos, né? Ela já fica na fronteira com Macapá, no estado do Amapá. Bem de fronteira, bem de frente já. Eu, na verdade, eu moro desde quando eu nasci aqui, né? Eu estou há 55 anos que eu moro aqui. Eu nunca saí daqui, sempre morei aqui. Tenho minha casa, tenho minha família. Sou pai de 4 filhos, né? Já tenho 6 netos. Amo morar aqui, né? Uma coisa curiosa sobre a Amazônia hoje em dia, contemporaneamente, é que é uma região que tem mais de 70% da sua população vivendo em cidades. O Brasil é um país de cidades pequenas, o Brasil é um país de municípios pequenos. Pequenos quer dizer o quê? São localidades de dezenas de milhares de pessoas. Isso é um padrão mundial. Mas a média de população dos municípios amazônicos ela é mais ou menos uns 6% menor do que a média dos municípios brasileiros. Uma senhora chamada Micaela Ferreira, ela tinha essas terras, que nessa época nós chamávamos de donatária, né? Ela era donatária dessas terras aqui, que hoje é fixada a cidade de Afuá. Ela resolveu doar essas terras para uma pessoa e ele resolveu fazer uma igreja de Nossa Senhora da Conceição. E aí, ao redor dessa igreja, foram formando aquelas pequenas vilas, né? Com o passar dos anos, foram crescendo. Aí aquela vila virou ruas. E hoje nós temos aqui uma cidade com 2 bairros bem populosos, né? E hoje não é mais a vila, é a cidade de Afuá. Você vai ver que essas cidades começam com o quê? Com fortes, né? Cruzeiros e fortes, né? Ficava lá uma cruz, rezava lá uma missa, aquele negócio todo, e você criava uma fortaleza de palha e de barro e depois de pedra. A hora que eu quiser ir, eu vou, a hora que eu quiser vir, eu venho, não tenho problema com trânsito. Então tudo isso eu penso numa cidade grande. Aqui eu tenho toda essa liberdade, conheço todas as pessoas conhecem a gente. E na cidade grande você passa no lado de milhares de pessoas, não fala com ninguém, né? Porque ninguém lhe cumprimenta, ninguém lhe vai falar um bom dia com você. Eu penso assim, a minha cultura aqui é totalmente diferente. Eu estar assim no dia a dia com as pessoas, conversando, contando uma piada, contando uma história, que a gente tem esse ar puro, né? Esse ventão aqui. Esse modelo de Afuá, palafita, assim, como que ele foi criado? Ela é suspensa pela necessidade de não inundar as casas. Então, os ribeirinhos, ele tem essa conexão de viver com a natureza, não desafiando os limites da natureza, mas de acordo com a natureza. O que você tem na Amazônia, e você tem vários estudos antigos, né? Tem um que é muito famoso do Roberto Lobato Correia, né? Que é um geógrafo do Rio, e ele já falava desse negócio que ele chama de rede dendrítica. Então, um talo fino e um cabeção. Então, por que a rede amazônica tem um cabeção? Porque tem Belém e Manaus. Teria 2 grandes cidades que polarizam essa rede urbana, ou seja, essa conexão entre economias, fluxos de transporte, de telecomunicações entre cidades, entre a Amazônia Oriental, nós, Belém, e Manaus, na Amazônia Ocidental. O Amazonas, nesse sentido, ficou meio excepcional,
porque manteve essa rede dendrítica muito preservada, municípios de pequeno porte e uma logística de transporte que ainda é majoritariamente fluvial, no sentido cotidiano. Esse é o bairro Capim Marinho. Por que esse nome Capim Marinho? Porque na época morava uma senhora aqui chamada Deolinda e ela plantava muito capim marinho. É uma folha que chamam de capim santo e faz o chá para tomar ele. É a mesma coisa do café, o chá do capim marinho. Na década de 2000, ele surgiu, esse bairro, 3 vezes maior que o bairro do centro. Depois as pessoas foram ocupando aquela área que era apenas floresta. Quando é que a urbanização começa na Amazônia, ocidentalmente falando? Com o choque, né, da ocupação colonial europeia, né? Então ela já começa a partir de fortificações, ela já começa a partir de uma lógica mercantil. Aqui nós já estamos caminhando para chegar lá na cidade velha, né? Vamos pegar a rua feita de concreto armado. Olha, aqui já é o bairro Cidade Nova. Isso aqui era de uma família chamada família Cardoso. Esse senhor, ele arrendou essas terras e hoje os filhos, ele já é falecido, né? E os filhos tomaram conta. Então eles lotearam tudinho para vender. Mas é o pessoal do interior que vem morar aqui no Capim Marinho, no bairro Cidade Nova também. Patinha. Tchê, Dona Maria. Na década de 80, nós tínhamos um prefeito, que ele é vivo até hoje, mora até aqui na rua da minha casa, seu Roldão Lobato. Quem introduziu essa cultura de bicicletas foi ele. E aí, qual era a necessidade de se locomover mais rápido? E o único meio de transporte que cabia era a bicicleta. Todas essas localizações ribeirinhas, elas eram originalmente assentamentos humanos, só que pré-coloniais, eram assentamentos indígenas. Mas aqui, no nosso caso da Amazônia, isso é muito evidente. Essa região aqui era chamada de Mairi Tupinambá. Então, essa localização ribeirinha, ela era estratégica para essa comunicação, esse fluxo de transporte desses povos que estavam aqui já anteriormente. Eu me acordo 4 da manhã, né? E lá vou para a rádio, tenho o programa das 5 horas da manhã até às 7. Quando eu saio da rádio, eu já vou lá para o meu sítio, né? Lá para o balneário, que eu trabalho lá com artesanato, trabalho com móvel rústico. Olha, isso aqui é uma arte minha que eu faço de madeira, aqui nesse bar. Isso aí foi uma arte de madeira que eu faço. Aí eu monto a paisagem, assim, ó. Na década de 2000, uma pessoa, o nome dele é Raimundo do Socorro, mas todo mundo conhece ele como Sarito, inventor do bicitaxi. Ele teve uma ideia, disse, eu vou juntar 2 bicicletas e eu vou fazer aqui, senta aqui na frente, para me levar a minha filha e a minha esposa e meus 2 filhos. Que o condutor dirige pedalando e o passageiro ajuda a pedalar. Né? E os 2 da frente que vão de boa, só olhando a paisagem. Esse é um meio de transporte que eles usam com familiar ou de passeios. Então o bicitaxi foi que eu inventei em 1995. Foi assim, muito importante essa invenção do bicitaxi. Oi, tia. Porque ele veio mudar a vida do afoense. Hoje em dia o bicitaxi ele serve para levar o doente, ele serve para fazer propaganda, ele serve para levar a criança na escola. Então você tinha um processo de colonização dirigida pela ditadura através desses polos da agroindústria. Mas para quê? Para você ter uma cultura de milho, uma cultura de arroz, uma coisa completamente alheia à região. E os vetores de penetração do território eram as estradas. Como os militares eram completamente subordinados aos americanos, né, isso fazia todo sentido, porque fazia a vontade do seu proprietário, né, criando a demanda pelo automóvel, que por sua vez é um criador de demanda por petróleo para pavimentar, para lubrificar, para abastecer, para pintar, para vedar, etc., né? E, ao mesmo tempo, você cria vetores de penetração
do genocídio indígena. Então, você reconfigura a malha fundiária da região toda. Você muda completamente a distribuição de terras. No momento em que as cidades de beira de estrada começam a se consolidar na região, na ditadura, é justamente o momento em que esses conflitos indígenas se acirram, as mortes, né, no campo aumentam brutalmente e é um momento em que você tem uma subida vertiginosa da grilagem de terra na região. E você reconfigura a malha fundiária na região. O desenho dos terrenos muda radicalmente. A gente mantém a nossa natureza, a gente tem esse cuidado de cuidar das árvores, sempre roçando para não deixar ficar cerrado a cidade, né, ao lado das ruas. E sempre estão plantando árvores. Devido à quentura, né? A maioria fazem jardim na frente das suas casas, plantam árvores. E para nós isso aqui é importante, ter a arborização na nossa cidade. Agora, as cidades palafíticas, elas vêm de uma tradição, uma herança cultural indígena, cabocla, né? Você precisa entender a dinâmica da paisagem de modo que as suas demandas, elas sejam atendidas favoravelmente à própria dinâmica da paisagem. Nesse sentido, cidades como Afuá e Limoeiro da Juru têm esse potencial porque elas trazem essa herança cultural palafítica, né? Então, da construção suspensa que, de alguma maneira, preserva esse regime do sistema fluvial, né? Essa subida e descida das marés, dos sedimentos, dos nutrientes, o que favorece que a vegetação fique mais ou menos íntegra e também concentre a qualidade do solo e evite a erosão. Então, nesse sentido, tem uma lógica que é feliz. Meus pais sempre gostaram, né, de Afuá, vieram do interior de Afuá para a cidade e construíram família aqui, né? Meu pai e minha mãe, todos fizeram morada aqui, né? Eles nunca mudaram daqui, né? E hoje eu estou criando meus filhos também, eles não têm, assim, vontade de morar em outro lugar. Eu também trabalho como DJ, né? A gente tem um som, a gente tem um balneáriozinho que toca todos os domingos lá, faz domingueira, né? Tudo que você possa imaginar é suspenso. Tudo. Hospital, escola, comércio, indústria, tudo é sobre palafitas. Tudo é suspensa, né? Que a gente fala. A palafitas é o acesso que dá. O turismo sobre palafitas também, ele está crescendo muito por conta dessa relação da natureza, né? Você pode ver a terra, a floresta daqui da cidade mesmo, e você pode andar na sua bicicleta tranquilo. Os cicloturistas vêm para cá e ficam loucos. Ando de bicicleta sem correr problema de ser atropelado por um carro. Então, eles ficam apaixonados quando conhecem essa realidade diferenciada. Por exemplo, na ocupação em palafitas, na ideia de que você tem que observar a subida e a descida dos rios, de que você tem que manter as vegetações nativas que filtram essa água e mantém esses barrancos de rio estáveis. Então, você manter essa vegetação nas partes sensíveis das bacias hidrográficas e você ter algumas estratégias de suspender a ocupação nos locais em que essa subida e descida do sistema fluvial seja necessária. Além disso, essa ideia de você revegetar as cidades para que, no mínimo, 25% das suas bacias hidrográficas sejam verdes. E hoje, as ruas de palafitas estão sendo trocadas pelas ruas suspensas de concreto. O lado positivo é que você não vai mais desmatar a floresta para fazer rua, porque ela tem que ser renovada, se ela for de palafitas, a cada 2 anos. Aí você imagina a infinidade de árvores que são derrubadas para manter 13 mil quilômetros de palafitas. Outro lado negativo é que as ruas de concreto deixam a cidade muito mais quente. Nós estamos vivendo na Amazônia, altamente quente e úmido. Ponto positivo que é uma cidade limpa, você anda, né, com seu sapato limpinho, sua bicicleta limpa. Chove, aqui não tem lama, a lama é embaixo, né? Aí a gente fica sempre com a casa limpa, não tem poeira, graças a Deus, tudo isso. Então, temporariamente, este solo, eles ficam sob a influência das marés. Mas isso não quer dizer que todo dia as marés sobem à terra. Há um determinado período em que elas se chamam de cheias ou de maré alta, que o pico é no mês de março. Esse ano nós não tivemos inundação por conta que o nível da água baixou. Nesse período de enchente, quando ela sobe,
ela vem com a qualidade do rio in natura. Mas quando ela desce de volta para o rio, ela tem uma qualidade bem comprometida por conta do esgoto. A gente não tem medo da água grande. A água grande para nós não é destruição, mas sim é diversão. Porque a gente sai para tomar banho, né? Nas ruas, que a rua, quando fica alagada, a gente toma banho com as crianças, a gente anda de canoinha. Você observa que as casas são tudo altas, né? Mais alta que a rua. É justamente para a água não entrar. Dentro de poucas horas ela vaza, aí já fica tudo sequinho já o nosso terreno, né? Então, para nós, a Afuá tem essas vantagens, né? Essa vida, eu posso dizer assim, uma vida tranquila, né? Então, nós temos que nos adaptar com as questões ambientais, que é a água. Quando o nível da água sobe, aí você imagina aí onde você mora, meu Deus, vai no da casa, os carros não vão andar. Aqui não é essa preocupação. Aqui, a preocupação é cuidado com as crianças. Cuidado para esse menino não cair na água. Menina, não vai andar na rua, tu não vai cair fora da rua. A zona rural de Afuá, historicamente, foi uma região de extração ilegal de madeira. É um município que, historicamente, foi um grande consumidor de energia elétrica com base em combustível fóssil, em óleo diesel, por exemplo. Então, ela tem um traço do respeito a esse regime hidrológico e conseguiu manter a sua tecnologia de madeira, né? Construir em madeira, que você consegue repor a madeira, e eles fazem questão de manter, mas é um município vinculado a essas outras dinâmicas contraditórias, o desmatamento, a predação, enfim. As pessoas têm uma consciência de que manter aquela ocupação é mais interessante na área urbana, e a Afuá já é principalmente urbana. Mano. Rapaz, eu não penso em mudar de Afuá. Devido ao quê? Porque, por exemplo, você sair de casa, tem que esperar ônibus, tem que estar na parada lá, isso você perde tempo. Você pegar 2 ônibus para chegar no seu trabalho. Aí aqui, a gente não. Você pega a sua bicicleta, sai a hora que quer, chega a hora que quer, né? Pois é, você vai integrar mercado, mas o problema é que quando tem um mercado de menor renda, que não é tão industrializado, e você tem um mercado de maior renda, mais industrializado, você integra os dois, você vai fazer um ser só consumidor e o outro ser só fornecedor. E você vai quebrar a estrutura produtiva daquele que está consumindo. A indústria que existe aqui no bairro do Reduto, de sabões, de artigos de couro, de velas, ela foi completamente dizimada a partir da integração espacial, rodoviária. Isso era um projeto de desenvolvimento regional praticado e bem-sucedido. Fazer com que a indústria do Sudeste brasileiro tivesse mercado consumidor. Às custas do quê? Da falência dos negócios locais. Isso é cristalino do ponto de vista teórico. Eu tenho um programa na rádio aqui que eu faço também, sempre um programa de solidariedade, né, ajudar as pessoas, com passagem, com remédio, com cesta básica. Ela é a própria atratividade. As pessoas vêm só para saber como é que essa cidade funciona. Que as pessoas pintam as casas com aquelas cores bem fortes, vermelho, verde-limão, amarelo. Eu vou pintar a minha casa porque vem muitas pessoas de fora. Eu quero que a minha casa pareça bonita. A fachada da casa, ela tem a característica do proprietário. É um programa que eu tenho, né, que ele tira a tristeza, eu digo assim, tira as tristezas das pessoas pela manhã. De grande audiência, que é das 5 da manhã até as 7, eu faço piada, né, eu conto história, eu dou notícias. E você criar o que se chama hoje em dia de economia de proximidade. Eu não preciso comer um ovo que venha de Goiás para cá. Eu posso comer um ovo que venha aqui de Santa Bárbara do Pará, por exemplo.
a 40 e poucos quilômetros de distância de Belém. Eu posso comer uma hortaliça que seja produzida aqui nas imediações, ou seja, eu consigo gerar renda para esses núcleos que são de agricultura familiar, ao mesmo tempo em que eu diversifico essa produção e eu consorcio essa produção com a cobertura vegetal que já existe, as árvores, etc. E eu faço sistemas agroflorestais, enfim, associados com essa cobertura que eu quero preservar e com a ocupação urbana. Portanto, se você puder criar uma economia de proximidade, você consegue produzir num círculo de até 70 quilômetros de distância e, ao mesmo tempo, trazer isso para que você tenha pontos comerciais, mercados de bairro, economia de proximidade, produzir comida perto, saudável, e distribuir nos mercados urbanos para que você tenha consumo menor de energia, preço menor, geração de renda, ao mesmo tempo em que você faz um planejamento ambiental casado com o planejamento territorial. Nós moramos numa ilha, cercado por água, onde nós temos uma parte bem urbana, mas ainda temos uma parte verde, mas que já está sendo ocupada, né, na ilha, que é onde faz o entorno aqui da ilha, onde eles fazem o entorno do Círio. Nós já percebemos que ela está bem já adentrando, né, as moradias estão bem entrando a área da floresta, primeiro porque essa área lá, ela tem um dono particular que já está loteando toda a área para ser vendida, né? Sem aquele cuidado de estudo ambiental, descuidado com os recursos hídricos, né, os igarapés, as fontes de água. Ele vende os lotes, mas não tem esse cuidado, né, com a proteção das margens, do igarapé. Então, isso compromete muito a qualidade de vida das próximas gerações e das futuras gerações que nós temos aqui no município. A nossa comida é uma comida saudável, né? A gente tem o açaí que é batido na hora. E o camarão também é pego na hora, do matapi, é fresquinho, não leva gelo. Aqui é o nosso amigo Nico, rei do peixe. Tudo isso faz com que o afoense ele seja saudável. O afoense pedala muito. Eu uso bicicleta no meu trabalho. Eu saio de casa, venho de bicicleta, volto de bicicleta, né? Essa boa relação que nós temos com o ambiente, que principalmente é o recurso hídrico, nossa forma de vida, ela depende desses ciclos da natureza. Nós precisamos de mais educação ambiental. A educação ambiental que vai nos fortalecer como cidadãos deste lugar único. Todo mundo no planeta está ficando urbano, mentalmente, psicologicamente, no seu padrão de consumo, no seu modo de vestir, de se comunicar. Não necessariamente o território está se urbanizando. Mas se você for pensar numa cidade que tem um desempenho ambiental melhor, é disso que eu estou falando. Você passar uma circularidade da economia, você começar a reciclar os materiais, você começar a ter uma lógica que subordine as tecnologias e as economias a um consumo menor de energia, uma redução das distâncias e a um processo de revegetação das cidades. Isso não vai implicar em você necessariamente ir buscar, num passado idealizado, né, edênico, uma lógica, no nosso caso, indígena, que era a chave para esse processo, porque essa lógica não existe. Ela fazia sentido naquele tempo histórico. Ela fazia sentido numa sociedade que não tinha lucro, uma sociedade que não tinha dinheiro, uma sociedade cuja lógica cultural era completamente diferente da nossa. Então não significa assim, tudo ou nada, né? Ou eu destruo o capitalismo ou eu nunca mais vou ser feliz, não é isso. Mas são processos políticos, né, progressivos. Esse nome Afuá, na verdade, era Açuá, que é terra grande, né? Açu é um derivado de grande na língua indígena. Então, ele diz que Afuá, na verdade, não era Afuá, era Açuá, que era terra grande. Com a evolução da nomenclatura, que aquelas letras eram bem confusas,
na interpretação, ele ficou com 2 Fs, né? E com o passar do tempo, aquelas escrituras foram passando para um F, aí ficou Afuá. E eu acredito nessa. O nome do meu pai, essa rua. Meu pai foi marinheiro, comandante de embarcação há mais de 30 anos pela prefeitura de Afuá. Fizeram essa homenagem a ele. Era mecânico, ele era analfabeto, mas ele era comandante, motorista e mecânico. E quando faleceu, fizeram essa homenagem a ele, colocando o nome dessa rua, Manuel Florindo Gonçalves. Que hoje o município ele tem um slogan, não sei quando começou, que é chamar, você mora em Afuá? Não, moro na Veneza Marajoara. Aqui em Afuá é uma cidade que a gente conhece as pessoas mais pelo apelido, né? Assim, o pseudônimo que chamam, né? Às vezes a gente não conhece pelo nome verdadeiro, só pelo apelido. Por exemplo, meu nome é Raimundo do Socorro Souza Gonçalves, mas ninguém me conhece por esse nome, mas é Sarito. Sarito Souza. René. Oi. Viver na Amazônia é maravilhoso.